Obrigado por ter topado aqui a entrevista. E eu já começo perguntando como que o senhor define o missão? Porque a gente tem no Brasil, teve nas últimas décadas no Brasil, dois partidos muito bem definidos sempre. Um partido à direita, um partido à esquerda. O PSDB mais à direita, o PT à esquerda. Depois o PSL, agora o PL. Como que o Missão se encaixa nisso? Como que vocês apresentam o Missão para os seus eleitores? Obrigado pelo convite, né? Primeiro eu discordo de você que o PSDB estava muito mais à direita, né? O PSDB era social-democrata. Dentro do espectro... Sim, ali, comparado com o PT... O que tinha no país no momento, ele estava mais à direita, não necessariamente era de direita. Igual hoje os comunistas dizem que o PT é neoliberal, realmente, comparado com os comunistas, o PT é neoliberal. Mas eu também discordaria que o PL é um partido de direita. O PL é um partido centrão, né? Que serve de barriga de aluguel para os bolsonaristas, né? É o Valdemar da Costa Neto. Sim, gente, me desculpe, o Valdemar da Costa Neto, ele não é um sujeito de direita. Ele foi preso no mensalão, né? Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. Continua conduzindo alianças pelo país que não tem nada de programáticas, que não tem nada de ideológicas. Então, acho que o Partido Missão, primeiro, né? Não tem nenhum histórico de corrupção, né? Considerando a trajetória do MBL, mesmo que o partido acabou de ser criado. Tem coerência e profundidade ideológica, coisa que o bolsonarismo não tem, né? Tanto que você vê que tudo que une o bolsonarismo é a figura do Bolsonaro. Não tem nenhum programa, né? Que você fala, não, o bolsonarismo acredita em quê? Na infraestrutura? Acredita em quê? Na defesa? Acredita em quê? Em educação? Acredita em quê? Em saúde? Então não tem programa. O que o Bolsonaro disser que é o programa. Tanto que no governo Bolsonaro você tinha a pauta do combate à corrupção. E aí o afrouxamento da lei de improbidade administrativa, e aí uma tentativa de minar os procuradores e os promotores que enfrentavam a corrupção, mudando a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Aí você teve a criação do juiz de garantias, né, a emenda do Marcelo Freixo, que o Bolsonaro sancionou para salvar o Flávio da cadeia. A própria nomeação do Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, que proibiu o modelo de força-tarefa para enfrentamento à corrupção. Então, os bolsonaristas foram a favor de tudo isso, né? Da PEC da impunidade, na época que depois foi reformulada agora para a PEC da blindagem, que a gente conseguiu derrotá-los 2 vezes já. Espero não ter que derrotar a terceira, né? Mas se tiver a gente faz, também não tem problema. Na parte econômica, né? Era para ser um liberalismo, fiscalismo, aí chegou no último ano de mandato, o PT votou junto com os bolsonaristas da PEC Kamikaze, que o próprio Paulo Guedes se chamava de kamikaze. Todas as 22 vezes que o bolsonarismo furou o teto de gastos, o PT também votou junto. Então, nós temos um programa, né? Diferente deles, a gente tem, que inclusive é um programa de discussão permanente. A gente tem o que a gente chama de livro amarelo, que tem discussões com especialistas de todo o país, em cada setor de políticas públicas, e que é um programa que é levado debaixo do braço, desde o militante até o candidato à presidência da República. Então... E coragem para fazer enfrentamentos que o bolsonarismo, especialmente a família Bolsonaro, não tem, né? Então, eu diria que nós estamos no espectro de direita, com coerência, com um preparo que o bolsonarismo nunca teve e com programa. Carol. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que vocês estão pensando para esse ano de 2026, para as eleições. Quantos candidatos o Missão está pretendendo lançar e em quais estados? Como que vocês estão organizando essas candidaturas nos estados? Nós vamos ter 54 chapas, né? Que é 27 em todos os estados para deputado federal, 27 em todos os estados para deputado estadual. Então, todo estado, o Partido Missão vai lançar candidato. Em alguns, você tem candidatura para governos estaduais. Hoje saiu pesquisa, aliás, também com o meu nome para o governo do estado. É uma avaliação que a gente vai fazer também em junho, se eu disputo o governo do estado de São Paulo ou se eu disputo a reeleição. Então, em todos os estados a gente vai ter chapa, em todos os estados a gente quer fazer votos para deputado federal. E a gente está muito otimista também com a pré-candidatura do Renan. A gente acha que isso vai trazer muito voto de legenda, né? Os partidos, geralmente, quando tem candidaturas à presidência forte, convertem os votos que o presidente tem 30%, 35% para a legenda, o que já ajuda também a eleger deputados, ainda que eles não tenham ainda tanta expressão nos seus estados. O Renan vai arrastar a eleição de deputados federais. Então, basicamente, no país inteiro a gente deve ter candidaturas. Deputado, trazendo um pouco mais essa discussão do programático do Missão,
no último congresso do MBL, e aqui eu trato o MBL como, né, como missão, como uma continuidade do que foi esse movimento Brasil Livre, do que é o movimento Brasil Livre. No último congresso de vocês, no final do ano passado, vocês trouxeram um pensador muito interessante, que é o Curtis Yarvin, né, que conversou, que fez a palestra, inclusive deu uma entrevista aqui para o Metrópolis, e ele, que é um desses pensadores proeminentes do debate norte-americano, traz muito esse debate da crise da democracia ocidental, que é um pensamento que outros pensadores, especialmente os norte-americanos, como o Patrick Deneen, o Adrian Vermeulen, também tratam dessas ideias do que está acontecendo com as democracias ocidentais e onde que a gente vai parar. É claro que ser um palestrante não quer dizer que ele faz o programático do partido, mas como que vocês escutaram essas ideias, como que vocês ouviram o que ele tinha para dizer, como vocês interpretaram? E completo, o Missão, a gente pode considerar que no futuro pode ser o primeiro partido pós-liberal do Brasil? Pós-liberal, achei uma definição interessante, pode ser. Agora, nós somos defensores da democracia, mas ao mesmo tempo críticos, né? A gente vê que é um sistema profundamente em crise no mundo inteiro, né? Porque o populismo é muito forte, porque infelizmente as pessoas têm uma visão de curto prazo que favorece líderes populistas e que são autoritários e que ascendem o poder por meio da democracia e depois minam seus próprios instrumentos. Então, é um sistema profundamente falho. Eu não tenho o discurso que, aliás, nesse sentido, o discurso sobre democracia por parte da esquerda e do centrão é muito parecido, né? Como se não tivesse defeitos, como se fosse a maior maravilha do mundo, e é um sistema que tem muitos problemas, né? No Brasil, estruturalmente, a gente tem o próprio centrão, que é um problema da democracia, que nós temos instrumentos para combater, e nós temos propostas para combater no Partido Missão, a extinção dos menores municípios que não se sustentam, que são redutos eleitorais do centrão, a criação de uma classe média robusta, que eu acho que é uma das definições de país desenvolvido, você ter uma classe média robusta, que em regra não vota no centrão, mas eles são um sintoma do desejo de curto prazo de boa parte da população. Não é nem de ter seus problemas resolvidos, mas de ter as suas ansiedades e seus prazeres de curto prazo resolvidos. Tanto que não é incomum você ver um deputado anunciando no município pequeno que vai usar emenda parlamentar para financiar um show de sertanejo e a população achar maravilhoso quando 50% da cidade não tem saneamento básico. Né? Então, e aplaudidas, assim, primeiro que são artistas que não precisam de dinheiro público, que já são grandes, que já são famosos. E aí você tem, assim, centenas e centenas de prefeituras que você tem um convênio, digamos assim, do deputado com esse artista e é aplaudido pela população. Isso é um problema da democracia que precisa ser endereçado, né? A gente não pode simplesmente tratar isso como um tabu, né? A gente não pode simplesmente considerar que, olha, quem tem críticas a fazer à democracia, quem não acha que a democracia é perfeita porque quer dar um golpe de Estado. Não é o caso, né? Esse é um pensamento raso e superficial. Então, acho que a presença do Curtis Yarvin faz parte desse debate profundo sobre críticas à democracia, como é que a gente pode melhorar, porque já, digamos assim, as críticas à democracia não começaram agora, né? O Churchill já dizia que é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros. Então, a gente precisa pensar hoje no sistema democrático como que a gente faz para solucionar esses vícios. Uma das propostas que a gente tem defendido é a lei de responsabilidade gerencial, né? É o gestor público que não entrega indicadores mínimos ou que entrega indicadores piores do que ele recebeu, ficar inelegível, ficar ficha suja, como hoje ficaria alguém que comete crime de responsabilidade e sofre impeachment, né? Então, são vários mecanismos, são vários debates que a gente precisa fazer, porque a população, ela pensa, digamos assim, ideologicamente, quando vai votar para presidente, né? É um alinhamento que ela tem. Agora, quando vai votar para deputado, primeiro que boa parte não tem noção ou não vota para deputado, o número de branco e nulo para deputados é muito maior do que para presidente. E olha que o número para presidente já é alto, né? E depois que muitas vezes ele vai votar no deputado do Centrão que vai colocar dificuldade no governo do presidente que ele votou, né? Então, isso mostra uma deficiência do sistema que a gente precisa solucionar, mesmo porque foi uma coisa que eu disse recentemente, bom, eu sempre digo no plenário da Câmara, né? A maioria não lê o que vota. Porque o que interessa é se o governo está pagando emenda ou se não está pagando emenda, né? E esse é um problema que a gente precisa, que o eleitor não está solucionando sozinho e que a gente precisa pensar numa remodelagem do sistema, né? Essa remodelagem do sistema passaria, talvez, por uma defesa de uma nova Constituição, talvez não a
curto e médio prazo, mas a longo prazo, pensando nesse debate que vocês, por exemplo, se proporam a fazer nos congressos do MBL? Não, com certeza. Acho que necessariamente passa por uma nova Constituição. Em qualquer país desenvolvido, mesmo nos nossos pares, países emergentes, o presidente ou o primeiro-ministro governa com 50% mais um. Né? Se ele tem maioria, ele governa. No Brasil, não. No Brasil, você precisa ter 3/5 para você governar, e mais do que 3/5 você precisa ter uma margem de segurança, porque praticamente toda política pública passa por mudar a Constituição. Né? 2019, quando eu estive no Japão pela primeira vez, tive a oportunidade de conversar com o ex-primeiro-ministro Taro Aso, com alguns ministros de Estado, e a gente teve essa discussão. Uma das perguntas que eu fiz qual foi a última mudança na Constituição e quantas vezes eles mudaram sua Constituição. Né? O ministro Taro Aso me disse, nenhuma. A gente nunca mudou a nossa Constituição desde o período pós-guerra. Né? E constituições devem ser rígidas, mas elas devem tratar de temas fundamentais. Por que tudo chega no Supremo? Porque todos os temas são tratados na Constituição, então tudo está sujeito a controle de constitucionalidade. Por isso que o Supremo decide desde quanto os estados vão pagar de juros da dívida com a União, até título de campeonato de futebol, até furto de sabonete, até muro na cidade de São Paulo, que foi feito na Cracolândia. Então, existe um problema fundamental na nossa Constituição em que o governo precisa ter muitos deputados para governar, né? São 308 para mudar a Constituição, mas ele precisa ter mais uns 50 ali de margem de erro. Então você precisa de 350 deputados para você governar praticamente 2/3 da Câmara, o que não é funcional. Né? O que leva ao aumento de compras de votos de deputado, o que leva ao aumento do número de deputados do Centrão serem eleitos, o que leva a maior parte dos deputados não serem eleitos pela sua ideologia. Em 2019 também, no primeiro ano de mandato, eu conversei com um deputado do MDB, né? E na minha ingenuidade, né, eu fui perguntar para ele, bom, você foi base do governo Fernando Henrique, você foi base do governo Lula, você foi base do governo Temer, você foi base do governo Dilma, agora você é base do Bolsonaro. Eu falei, não, você não acredita em nada? Fica mudando de lado toda hora? Aí ele falou que quem muda de lado é você, né? Porque eu tô sempre com o governo. Você que, dependente do presidente, vai pro governo para oposição. Parece uma anedota, mas a gente escuta muito isso nos corredores do Congresso, então, né? Assim, essa fala é muito representativa do que é o nosso Congresso, né? É um nível de adesismo muito grande ao governo, ao mesmo tempo que impõe uma fatura, cobra um boleto do governo. Né? Carol. Deputado, o senhor acabou de completar 30 anos recentemente e já pode disputar a um cargo de governo do Estado, né? Mencionou ainda há pouco que tem essa avaliação, vocês estão decidindo no Missão. Eu queria entender quais são os fatores que o senhor e o Missão estão analisando para que haja para que o senhor concorra ao governo do Estado ou, de novo, a reeleição para deputado. O que vocês estão pesando nessa conta? Eu acho que a competitividade para a candidatura do Estado, se eu for disputar, vou disputar para ganhar, não vou disputar para marcar a posição, ainda que seja difícil vencer, mas eleições difíceis não são eleições impossíveis e muitas vezes o curso da história mudou por causa de eleições difíceis. Outro ponto também, o que vai ser melhor para as nossas chapas de deputado estadual e de deputado federal, né? Porque eventualmente eu posso trazer mais votos para deputado federal sendo governador e trazendo mais votos de legenda do que eu mesmo sendo candidato a deputado federal. Então, acho que essa é uma avaliação, pesar essas duas coisas que a gente vai fazer no meio do ano. Voltando para a eleição nacional aqui, né, a gente falou agora de São Paulo, voltando para a eleição nacional, a gente tem a pré-candidatura do Missão, o Renan Santos, que também é uma liderança importante do Movimento Brasil Livre, e me parece que, assim, pelos discursos recentes dele, tem focado muito na questão da segurança pública. E me parece que um norte para ele, um exemplo para ele, é o que acontece em El Salvador, onde o presidente Nayib Bukele tem uma política de tolerância zero com o crime, inclusive recebendo críticas de organizações internacionais. Aqui no Brasil, o Renan está com um mote, que é o prendeu, matou. Até que ponto esse mote é uma hipérbole de campanha, né? Uma coisa que, assim, para chamar a atenção do eleitorado na campanha para um valor e não necessariamente para uma ação que possa ser realizada, porque vamos supor que ele seja eleito, tem barreiras constitucionais, tem barreiras legais para você endurecer tanto assim um combate à criminalidade. E o quanto que vocês querem avançar nesse assunto, nessa discussão? A gente vê muito o MBL falando do direito penal do inimigo, né? Até que ponto dá para fazer essa mudança no entendimento de vocês e o quanto que é hipérbole de campanha, que é uma coisa compreensível, né, diante do nosso cenário eleitoral? Eu vou complementar a pergunta do meu colega.
colega, quais são, o senhor falou no começo da nossa conversa que a Missão tem propostas, né, diferente do governo do Bolsonaro. Quais seriam, então, as propostas para o tema da segurança, que é um tema que, como todo ano eleitoral, domina ali as discussões? Bom, primeiro, não tem hipérbole nem nenhuma outra figura de linguagem, é literal. Nós vamos prender e matar lideranças do crime organizado, né? E a gente já tem respaldo legal para isso, né? A gente tem propostas para mudar as leis, mas para prender e matar a gente já tem licença, porque o discurso do Renan nesse sentido é o seguinte: a gente não quer te matar, liderança do Comando Vermelho, liderança do PCC. A gente quer te prender, mas se a gente ingressar no seu território e você atirar, nós vamos te matar. Né? Mas aí o mote não teria que ser ou prender ou matar? Não, aí você quer. Aí sim você está diminuindo o apelo eleitoral. Daí eu não sou marqueteiro, talvez eu esteja errando em termos de marketing de campanha. Mas só para entender, assim, as mudanças que precisam ser feitas para endurecer a esse ponto uma política penal, uma política de segurança. Nesse ponto especificamente, não precisa ter mudança. Agora, a gente defende mudanças como o fim da progressão de regime, não faz sentido você não cumprir a pena de ponta a ponta, né? Suzane von Richthofen foi condenada a 40 anos de prisão, ela já está aí, inclusive, herdando 5 milhões de reais do tio, que também é outra mudança que a gente pretende fazer na legislação, que é, se você matou um parente, você não pode herdar, né, nada de nenhum parente seu, não importa se é aquele que você matou ou se é outro. Né? Acho que na minha avaliação, a família deveria ter o direito de, na justiça, tirar o sobrenome dessa pessoa que matou um parente e mancha o nome da família. Né? Então, acabar com progressão de regime, estabelecer, e isso já está na nossa lei, mas nunca foi efetivado nem pelo governo federal, nem pelos governos estaduais, que o preso trabalhe. Isso já está previsto na nossa legislação, o trabalho do preso. Né? Inclusive, para você pagar os custos dele, hoje um preso custa mais do que um aluno de educação básica, é uma coisa que eu falava quando eu era presidente da Comissão de Educação, e o aumento de pena também. E da adoção do direito penal do inimigo, muitos, né, criminalistas falam, não, mas isso é inconstitucional, isso não pode ser feito. Ele já existe, né? O terrorismo. O terrorismo é direito penal do inimigo. Se eu trato, por exemplo, não é crime ato preparatório, né? Se eu me preparo para cometer um assalto, mas eu não cometo, não é tentativa, não é nada. Se eu me preparo para matar uma pessoa e eu não mato, não é tentativa, não é nada. Agora, se eu me preparo para cometer um ato de terrorismo, é crime, é ato de terrorismo. Né? Então, a mesma coisa pode ser aplicado para faccionados. Né? Se eu considero que um faccionado não é um criminoso comum, ele é uma pessoa que vive num estado paralelo, ele é uma pessoa que não se sujeita às leis, ao pacto social, à nossa Constituição, ele deve ser tratado como inimigo da sociedade. E, portanto, o processo penal contra ele tem que ser mais rápido. E, portanto, o processo penal contra ele tem que ser mais duro. Né? Claro que para ter uma prisão perpétua ou pena de morte, a gente precisaria de uma nova Constituição. E nós vamos defender uma nova Constituição. E eu acredito, assim, piamente, que a minha geração vai viver uma nova Constituição. Né? Que a nossa Constituição já nasceu velha, né? Porque se esperasse mais um aninho, a nossa Constituição seria muito melhor. Porque teria caído o Muro de Berlim. Mas, infelizmente, foi antes... Né, do fim da União Soviética, na realidade, não na queda do Muro de Berlim, e que é uma coisa que o Roberto Campos falava na Constituinte, mas, infelizmente, ela já nasceu velha, e o histórico de anos de Constituição, de prazo de validade de constituições do Brasil, também indica que é muito provável que a gente viva esse processo. Então, eu pessoalmente defendo sim que tenha pena de morte, eu defendo sim que tenha prisão perpétua, mas... para o prender ou matou, para a adoção do direito penal do inimigo, não é preciso uma nova Constituição. Uhum. E só complementando, os exemplos do Nabil Bukele, o que você acha que aconteceu em El Salvador, que o Brasil tem que copiar, que tem que reproduzir, claro, considerando as diferenças geográficas, as diferenças culturais? Não, acho que precisa ter presídios de segurança máxima, em que não tenha visita íntima, em que o acesso com o advogado ele seja gravado, claro que só vai ser utilizado judicialmente se tiver autorização do juiz para o uso daquela gravação, mas precisa ser falado pelo parlatório, não pode ter contato, e as condições do presídio, elas, óbvio, tem que ser um presídio grande para comportar um grande número de presos, mas não pode ter o conforto que hoje você vê o crime organizado tendo, igual... principal presídio da Bahia, você viu lá o uísque 12 anos, você viu lá ar-condicionado, condições que a maior parte dos brasileiros não possuem. Né? Então, na minha avaliação, nesse sentido, e no sentido também de retomada de território, que essa é uma das nossas principais agendas, é inaceitável que no Brasil o presidente da República não possa pisar em todo o território nacional.
É inaceitável que o Lula mande um ministro para negociar com o PCC que ele possa pisar na favela do Moinho, né? É inaceitável que a maior parte, né, o governo do estado do Rio de Janeiro, ele é o governo paralelo, porque o governo principal é o Comando Vermelho. Ele domina mais território do que o governo oficial. Então, isso também é absolutamente inaceitável. A gente tem, inclusive, uma candidatura para o governo do estado, que é do Rafa Luz, né, com um amplo time especialista em segurança pública, inclusive do Batalhão de Operações Especiais, em que, em conjunto com o governo federal, e na nossa avaliação, as Forças Armadas devem agir como forças auxiliares às polícias militares, porque as polícias militares, elas entendem mais do território que elas estão atuando, elas entendem mais do enfrentamento às facções, as Forças Armadas não estão acostumadas a fazer enfrentamento a facções, mesmo porque elas foram desenhadas para enfrentar inimigos externos, mas a gente considera, ainda na lógica do direito penal do inimigo, que as facções criminosas são inimigos externos. São como se fossem invasores estrangeiros e que, portanto, não devem ser titulares dos mesmos direitos e das mesmas garantias que um cidadão brasileiro, porque eles dominam território, eles têm lei própria, eles têm forças armadas próprias, eles têm bandeira própria, eles são, de fato, uma nação estrangeira nos invadindo. Gostou do vídeo? Inscreva-se e não esqueça de se inscrever no canal do MB Live TV e no Cortes do MBL. Nos ajude também a continuar nosso trabalho se tornando membro do canal. Custa quase nada para você, apenas R$ 4,99, mas custou absolutamente tudo para mim que fiquei boas horas editando esse vídeo. Até o próximo vídeo!